Queridos, graças a Deus, amém? Amém? Glória a Deus, graças a Deus, mais uma vez, olha só. E, claro, agora vez a vocês, né? Vocês já usam a missão e organizam. Amém? Queridos, quer fazer mais uma oração? Deus, glorioso, nós oramos mais saúde, né? Estamos na presença de orar, de lutar, de seguir. Essa gente vai ser o dia de todos os dias. Jesus, essa oportunidade de orar tem mais sobre a palavra. Senhor, Jesus, não me fala conosco. Espírito Santo, seja conosco nessa noite. Fala aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer nos ensinar, não quiser aos seus olhos. Usa-nos da forma de vontade, de forma política. Siga-nos nossa oração. Amém, igreja? Graças a Deus. Você pode mostrar um pouco mais à frente? Por gentileza. Se você está se pensando aqui, por gentileza. É mais fácil. Amém. Eu imagino que todo mundo me conhece, né? Eu não sei o nosso mundo, eu sou Alex, né? Pastor Alex. Eu auxilio aqui em algumas coisas do Pastor Francisco. E eu fui convidado para participar dos irmãos aqui nessa última missão, ministrando com vocês esse assunto fantástico que é sobre o Jesus. Vocês vão ver aqui, pastor? Amém, amém. Vocês vão ver assim em casa? Amém? Alguns verão? Mas vai ser um assunto bacana, um assunto fácil de reunião. Nós vamos estar nessa noite. Para os irmãos que não conhecem, nós vamos ver os participar aqui, estamos lá, né? Sempre vão participar. Nós vamos ver uma coisa de Islândia. Nós vamos ver uma coisa de Islândia e nós estamos pregando com o pastor Cassinos. Atualmente, eu sou professor secular. Sou professor de geografia na cidade de Aracaju. E amo ensinar, amo estudar, e hoje me foi dada uma tarefa fantástica. Hoje eu realmente não. Desde a minha adolescência, eu venho ensinando a gente, né? Trabalhando aí com a escola bíblica, na cidade de escola bíblica. E desde a minha adolescência, já venho ensinando a mim. Olha isso. Os irmãos vão começar a nos baixos, passam para as coisas, falam sobre jejum. Teologia é jejum. Deixa eu perguntar. O que é jejum? O que é jejum? Quem pode falar o que é jejum? Bacana. Mais alguma coisa? Abstinência, mais alguma coisa? Diz. Concorda com a irmã? Amém. Propósito? Bacana. Mais alguma coisa? Ou a mortificação da carne. Fantástico. Como se fizeram um jejum esse mês? Hoje é 9 de setembro. Como se fizeram um jejum esse mês? Maravilha. Isso é um jejum coletivo. Basta um dia. Jejum é a abstenção de comida e a abstenção de alimentos. E por vezes vivos, por período de determinado por autoridades espirituais, religiosas, medicinais ou revelação da organização. Então, sim, temos o jejum espiritual e temos o jejum material também. Jejum espiritual e comunidades espirituais ou religiosas, e temos aí comunidades materiais, por exemplo, medicinal. O jejum intermitente, já ouviu falar de intermitente? Dá um recomeço com a vida da pessoa, muito bom. E a relação de organização também, às vezes vai pedir para a pessoa chegar a jejum. Trabalhando sangue, faz algum resumo, tem essas classificações aí no jejum, passa por favor. Tem sido praticado pelos filhos de Deus em praticamente todas as regras. Nós vamos ver aí, tanto no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, quanto na Nova Aliança, nós vamos ver aí casos de jejuns. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Pode ser com uma finalidade espiritual ou, como temos falado anteriormente, visto que o jejum traz aí menos benefícios físicos, como aí a desintoxicação que reduz no corpo humano. Passa por certeza? Em se falar de jejum, nós temos que vários dois extremos. Existem aqueles que não dão tanta importância, não falam ao jejum, e existem um grupo de pessoas que enfatizam muito o jejum. Então, esses dois grupos muito serviços. Existem pessoas, existem igrejas que não dão importância ao jejum. Eu já vi denominações religiosas, cristãs, não dão importância ao jejum. Para eles, justificam que Jesus morreu na cruz, já fez todo o sacrifício por nós. Então, é assim, você jejuar, você está invalidando a morte de Jesus na cruz. E existem pessoas que dão um valor muito grande a ponto de exceder no jejum. Existem pessoas que se deixaram então, ainda vez você jejuando. Basicamente, faz uma religiosidade. Você não tem uma tanto para ele não é cristão. Vocês vão saber, amém? Então, esses dois grupos de pessoas, os que dão muita importância e os que não dão tanta importância ao jejum. Passa por Deus. Pergunta de irmãos. Qual é o propósito primário do jejum? Vamos usar quando ele Senhor? Leia aí, nossa piedade aos homens. Leia ser doce da carne. Leia aí, mudar o plano de Deus. Ou leia é obter bens materiais. Leia ser, todo mundo olha. Sim. Vai começar falando. Eu sou. Sim. E pensa que mudaria o plano de Deus, jejum? Muda esse plano. E aqui muda. Eu te mando no plano de Deus. Mais à frente nós vamos ver sobre esse assunto. Então, leia assim, vamos ver se você. Eu passo, por favor. Leia
Lembra-se, o propósito de jejum é mortificar a carne. Lembra-se, mortificar a carne, o que os fará mais suscetíveis ao Espírito Santo, o que os fará chegar mais ao Espírito Santo. Isso indica que a principal questão do jejum é apresentada como uma coisa carnal ao ensinar ao Espírito Santo. Há algo que eu aprendi que é fato, eu aprendi ouvindo e aprendi vivendo. Eu mortificar a carne, jejum e oração. Hoje eu não falo mais do jejum. É claro que os nossos pilares da fé, o jejum, a palavra e a oração. Esses três devem estar juntos. Mas hoje eu não falo mais do jejum. E se de fato quer ser livre, libertar de vícios, é o jejum. O jejum mortifica a carne. O jejum é diferente de religiões. Eu não falo vocês, mas eu não falo vocês que não são religiões, mas que outras religiões também jejuam. Existe uma prática em muitas religiões religiosas do mundo. Pode ser feito por diferentes formas, regras, significados, mas geralmente está associado à purificação espiritual, dependente da religião. Cada significação da purificação espiritual, fortalecimento da fé, autocontrole e a solidariedade necessitada. Basta a beleza do catolicismo. Ensina jejum. Embora um pouco, talvez, um pouco diferente, um pouco mais dano, o catolicismo ensina aí mais na quarta-feira cinza e principalmente na sexta-feira, que é a sexta-feira da Paixão da Sexta Santa, onde eles se abstêm de carne. Tem um dia que acontece. A Páscoa que é considerada ali a época da quaresma. Quem abriu a quaresma? Eu não fui, não. Já li, né? Já na quaresma, você tem que carne, isso? Ficar. Mas sabe o que é interessante? Ficar você comer a carne, mas e o peixe? Não é carne. Então, vamos dizer. Mas peixe não é carne? Não, mas eu não tenho comida. Talvez que eles não são os só para ensinar, né? Só para ensinar a religião. O judaísmo tem valor de existir dois grupos. Do judaísmo tem o ortodoxo, né? E o judeu messiânico. O judeu messiânico quer ser Jesus Salvador. E o judeu ortodoxo quer que não seja a Cristo. Mas no judaísmo eles têm o costume de chamar principalmente no Yom Kippur, que é o dia da expiação, né? No Yom Kippur, ainda hoje em Israel, há essa prática de jejum. Ainda hoje tem essa prática de jejum, né? Se não vai não, é dia 25 de outubro ou setembro. Agora você se começa no setembro. A questão é que começa no dia 24 com o pôr do sol e vai até dia 25. Também com o pôr do sol. Agora se quiser sobre tudo. Mas a gente fala sobre o dia de expiação e os judeus, né, enquanto religião, ainda seguem essa prática do jejum, principalmente nesse dia. Nós vamos ver mais sobre essa prática do jejum estabelecida por Deus. Naquela época, mas o judaísmo ainda segue essa prática. Os muçulmanos também jejuam. Eles têm aqui o mês sagrado deles, o mês Ramadã. Também o mais importante de Jesus, os muçulmanos têm comer, sem beber, sem fumar, ou ter ações no nascer do sol, até o pôr do sol. É o jejum deles, é o jejum da purificação espiritual, autocontrole e solidariedade para com os povos mais necessitados. Então, o Islã também jejua. A outra religião é o budismo. Está ligado a saber, a respeito que os monges das mães costumam praticar as sessões generais, como ficar apenas até o meio-dia e jejuar durante a noite. Na prática do pessoal dos budistas. O jejum ajuda muito a disciplina e a meditação. Trabalha muito com a meditação. A meditação mais o jejum ali, no budismo. Outras sessões, tem algumas sessões espíritas, indígenas, o jejum é usado como preparação agrícola. E quando eu falo de espírita, nós falamos todos os grupos, né? Desde candomblé, etc. Todos os grupos também jejuam. Não existe padrão de jejum com eles. Ali vai de acordo com cada instituição, cada com cada entidade. E a entidade que a sua regra de jejum, tem só jejum antes de cair no ritual, antes de fazer uma música. O jejum é um mandamento? Sim ou não? O que acha que é um mandamento? Sim, não? Não sei quem vai ser um mandamento ou não. A Bíblia, ela não obriga o jejum, então não é um mandamento. Não é um mandamento. Mas isso se incentiva como uma prática espiritual importante para buscar Deus. Para buscar conhecimento, para fortalecer a fé, buscar orientações divinas. Jesus espera que os seus jejum, após a sessão, as pessoas mostram que o jejum é uma prática normal apostólica. Aí nós vamos ver também os Atos, quando os outros textos vamos ver que eles, após a sessão de Cristo, após a igreja de Jesus ao céu, depois de vir ao céu, nós vamos ver que os discípulos eles jejuavam. Mas não é um mandamento. Mas se não espera, e mostra que nós é não tem. Diz, quando jejuares. Nós jejuamento, ele segue que nós vamos jejuar. Sim. Por que essa parte não falei? Havia os discípulos de Jesus e havia os discípulos de João o Batista. Os discípulos de João ligaram para Jesus e questionaram: Jesus, por que os seus discípulos não jejuam e nós jejuamos? São os discípulos incapazes de eles. Ele é um discípulo falando que é o momento que ele tem esposo e eles irão jejuar. E chegou esse momento e os apóstolos tinham uma prática assim, de jejum a sofrer. Várias coisas, por vários motivos, eles jejuavam a sofrer mais à frente. No Antigo Testamento,
No Antigo Testamento, a lei de Moisés, os judeus tinham um único dia instituído ao jejum, que era o dia da expiação. Como os irmãos viram para você na religião do judaísmo, eles continuam com as práticas que viviam antes, então eles continuam Israel ainda dentro em questão da religião do judaísmo, eles ainda usam e trabalham esse dia, que é o dia da expiação. O dia 25 de setembro, dia 25 de setembro, o dia que é construído como Yom Kippur, o dia do jejum, está em Levíticos 23, 27, em Jeremias 36, 6. Igual Paulo referiu como o dia do jejum. Então, aí nos dias atuais, se comemora esse dia, mas esse jejum desse dia. Eu quero pegar os irmãos, está Bíblia. Nós somos obrigados a observar esse jejum, a fazer esse jejum, sim ou não? Não? Por que não? Não, eu falo assim, esse jejum. Sim. Hoje eles observam, eles trabalham os espaços na religião, no judaísmo, entendeu? Mas hoje, deveríamos fazer, a Bíblia deveria fazer, sim ou não? Não, assim. Não, nós não precisamos de fazer isso. Até porque o que a Bíblia falou para nós, isso aqui também. A partir do momento em que Jesus veio, morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados, nós não precisamos fazer mais esse sacrifício. O jejum que nós estamos falando hoje é um outro tipo de jejum, é para mortificar a nossa carne. Então, se eles seguem a tradição religiosa deles, não sei o que é a lei na tradição religiosa deles. Mas nós não somos judeus. Existem regiões judaicas que seguem essas tradições ou outras tradições, mas a lei. Porém, nós não somos judeus. Nós somos o quê? Cristãos. Não, brasileiros. Não, brasileiros. Sim, essa identificação. Existem algumas regiões, mesmo não sendo de origem judaicas, que tentam fazer uma festa ou outra, baseada na lei. Vamos dizer mais, né? Mas existem algumas que, não sei se é quase marketing, mas é marketing mesmo. Nós estamos dentro da graça, não precisamos desses detalhes. Algumas pessoas dizem que, como as revistas, o que são revistas? As cartas, não dizem nada sobre jejum, porque não é importante. E expressa o ensino de Jesus sobre o jejum. E aí, pessoas dizem, não, no Novo Testamento, não está empolgando, então, não é importante, não precisa. Eu realmente já vi pessoas falando, apenas um ponto de jejum. Você está anulando o sacrifício de Cristo na cruz. Não é necessário, não precisa. Você sacrificar, Deus já sacrificou você. Na verdade, não. Nós queremos que nossos irmãos para mortificar a princípio, para mortificar a nossa carne, a princípio. Vamos ver mais algumas outras razões sobre o jejum. O versículo mais importante que é Mateus 6,16 a 18. Quando jejum bates, então assim, quando eu não sabia que nós iríamos jejuar. Só pelo momento assim que o céu está de bom, está tudo difícil. O que você faz? Deixa eu falar, pai. Quando jejum bates, e aí você vai mostrar uma solução. Não mostrei isso. Conquistados como os hipócritas, porque esse grosso confia parecer aos homens que jejuam. E ele dizia que tem essa cabeça material, não espiritual. Tu olha de mais, longe a cabeça, ao rosto, convite não parecer aos homens que jejuam, e ao Pai em segredo. O teu Pai em segredo te recompensará. Olha, enquanto Jesus esteve mandando jejuar, as suas palavras revelam e esperava que ele imaginava cada um de nós um dia iríamos jejuar. Cada um de nós iríamos usar essa caixa. Ele nos instrui até mostrar uma motivação correta de jejuar. Ele disse que precisaria de jejum. Deus mostrou que tal prática produz resultados. Vamos ver os resultados dessa prática? Por que eu devia jejuar? Primeiro, para buscar Deus, a higiene e a consagração fortalecer a minha fé. O propósito principal do jejum é uma busca por uma conexão mais profunda com Deus. Eu quero buscar mais intimidade com Deus. Eu vou jejum. Eu preciso ouvir Deus. Eu vou jejum. Aí a gente mostra arrependimento e desejo de intimidade de vida e voltar-se para Deus. Uma coisa interessante. Demonstra arrependimento. Quando a pessoa vem viciada em qualquer coisa, o jejum liberta. Ou quando você é muito feliz, uma certa vez, tinha uma grande casal, que a esposa falou o seguinte, só para nós, foi eu e a esposa vamos visitar o casal, um amigo nosso, e a esposa disse o seguinte, eu vou largar fulano, eu não aguento mais aprender dele. Ele bebe muito e sendo prejudicial. Eu fui tirar o tempo, para mostrar comigo. Conversei com ele, comecei a chamar de pagar pelo vício. Ele mostrou que tinha mais pagar. E ainda agora, Deus vai graças ao Senhor, nós somos nossos mencionados, Senhor. Eu chamei para nós orarmos e jejuarmos durante 30 dias. 30 dias. Fosse isso que eu detalhar. Verdadeiramente, jejum, ele ajuda. O que é arrependimento? O que é arrependimento? Só você está arrependimento? Vamos lá, você? Mudança de problema. A integridade de problema. Você está nesse caminho. Opa, esse caminho não está certo. Dá para esse caminho.
Então a gente tem essa possibilidade. A gente fala de gerar unidade de vida e voltar a ser Deus. Então, assim, uma das soluções para o vício é o vício. Vício com propósito. A gente também está com uma forma de consagração que entrega a Deus. Muitas vezes você está no momento de necessidade ou você procura uma resposta. Muitas vezes você está no momento que você precisa de ouvir Deus em alguma situação. Fortalecer a fé. O jejum ajuda a fortalecer a fé e a perceber os direitos espirituais. O jejum acho que leva a um outro nível espiritual. Não da mentira, Jesus não salvou em um mandamento no Testamento, mas abordou como algo esperado. Ele não só, vocês são obrigados a jejuar, mas eles cada nós jejuamos. Nós fazemos. Tem que ser diferente para Deus. Eles nos filhos vão deixar de mostrar para os outros que está jejuando. Porque qual é o problema de fazer isso? Não é estar jejuando. É porque a gente não dá para mostrar a santidade. Eu jejuo. Eu sou santo. Eu sou separado. Você tem que mostrar que jejum. É algo pessoal seu com Deus. Mas tem que ser um jejum coletivo. Igual os outros sempre fazem isso, sempre traz um jejum coletivo. Aí todo mundo está sabendo que não está jejuando. Mas hoje as pessoas não têm assim, muitas não é assim. Ah, se você deixa orar, sabe que eu tenho muito que eu se você não quer orar, mas vai que agradecer. Aí eu vou perguntar. Suponhamos que está com Deus, Deus vai entender. Isso é oração? Eu quero deixar esse livro todo poder, porque eu quero é complicado, entendeu? Então, o seguinte, posso dizer um princípio aqui que ele fala que o jejum ele vai ter um propósito correto. Se ele não tiver um propósito correto, você não vai entender. Sim. Irmão, todos nós, tá? Todos nós. Todos nós, irmão. Aqui, Isaías 58, versículo 3. Tem que estourar mais, né? Isaías 58, 3. Esse é o nome do Isaías. Olha só, está dentro do que o irmão falou aí. Olha a pergunta, por que esses irmãos dizem, se não o viste? Por que os irmãos, se não reparasse, contudo, no seu jejum, vocês fazem e reparar de vocês, e exploram todos os seus empregados? Aí o povo está reclamando com Deus, de uma certa forma, nós irmãos, e Deus está atendendo, nós pedimos, e Deus está ouvindo, Deus está levando em conta. E aí, eles estão falando, o jejum não tem que ser para uma vingança pessoal, para o deleite. Eu volto para não tirar a palavra de fala para mim o seguinte: vocês oram e não recebem, por quê? Não recebem por quê? Não. Então, assim, eu vou orar, eu faço isso, se você não faz o que eu quero que você faça, eu vou embora e eu orar. Quer dizer que, então, jejum vai mover a mão de Deus, o meu texto, pessoal. Deus vai entender os meus interesses, pessoal. Então, isso aí está falando aí do versículo que nós lemos de Isaías. É isso mesmo que o irmão falou. Até que o irmão falou: se vocês não quiserem eu falando igual que eu quero, eu vou te voltar a texto para Deus vai você. É uma pressão psicológica, é uma pressão psicológica. Só você vai ser bom, o próprio Jesus, praticou o jejum. Nós temos ensinado que os líderes da igreja também faziam. Jesus praticou o jejum porque Jesus, a forma de Jesus ensinar, era mostrando, fazendo. Nada tem apetite, não fez antes dando exemplo. Então, ele ensinou a prática. Ele só nos pergunta para nossos pais da igreja também revelavam que o jejum continua sendo observado por prática dos membros do tempo dos apóstolos. Então, os primeiros pais da igreja, os formadores, quando os anteriores, antes da igreja se perder na história, eles tinham uma prática de jejum. O jejum, portanto, deve ser parte de nossas vidas, para estar equilibrado nesse sentido. Então, o irmão falou, ela tem que jejuar, é fato. Assim como o nosso corpo necessita do alimento material, o almoço, café da manhã, o jantar, a nossa vida espiritual necessita da alimentação espiritual. A alimentação espiritual é fazer o jejum, a oração, a consagração. Então, o jejum é espiritual. A nossa vida espiritual necessita. Ah, eu acreditar todos os dias, não. Não. Isso eu acho que está muito com Deus. Eu vou uma vez por mês, maravilha. Eu vou uma vez por semana, glória a Deus. Isso é um particular do meu contexto. Jesus deixou bem claro que a prática de jejum nos moldes que havia em seus dias. Não era que Deus quer a motivação errada de algumas pessoas de jejum para provar religiosidade e espiritualidade. E Jesus ensinou para ser em segredo e sem alarde, sem alarde. Não existia na época pessoas que iam às praças e ficavam com a carinha.
Aí, pastor, você viu o fulano de tal? Esse espiritual demais, é jejuma todo dia. Eu só olho o rosto dele. Né? Então, eles me falam que às vezes vai ter isso. Material. Porque espiritual não. Né? Ah, mas uma situação aqui. E se de repente eu resolvo jejuar até meio-dia e passo na casa do irmão e o irmão está lá com aquela lasanha abençoada, mas não hora melhor de o que eu faço? Mas aí eu vou poder esperar ele. Mas esse irmão fala tipo assim, você tem que. Ó, vai passar com o irmão, 11 vezes vai pegar o ônibus, só tem aquele momento para almoçar. E aí? Agora a pergunta é: e se o abençoado não é crente, resolva dois, quer me dar, mas você não vai almoçar? Não, tem nada de jeito. O camarada, não é questão. Você só tem até 11 horas só, e você tem que achar uma coisa para você, e não tem como. Né? E você marcou meio dia que você quer. Você vai negociar com Deus mesmo, tem que sair uma hora. Ou se você falar, eu só falar com você. Eu ensino ouvindo. Eu ensino ouvindo, você não tinha nem falado. Se você falasse que eu sou de irmã, você tinha que pegar de jejum. Eu ensino ouvindo, sim. Qual o propósito principal do jejum na prática cristã? Letra A, evitar toda sua identidade arbitrária. Letra B, garantir bens materiais imediatos e prosperidade financeira. Letra C, demonstrar uma atividade padrinante. Letra A, praticante. Letra D, modificar a carne, não dando visão mais sensível ao Espírito Santo. Ou letra E, tornar a pessoa mais bondoso e misericordioso para com os fiéis. D. Vamos ver, então faça modificar a carne, tornando aí o cristão mais suscetível ao Espírito Santo. Né? O propósito então do jejum, segundo Kenneth Hagin, eu leio não, ele afirma acerca do seguinte: o jejum não muda a mão de Deus. Jejum não muda a mão de Deus. Ele mesmo, antes, durante e depois que você jejum. Deus não vai mudar o jejum, mas jejuar mudará você. Vai lhe ajudar a manter mais suscetível ao Espírito Santo. O jejum não muda Deus, ele muda você. Então, quem não falou realmente, não faz sentido. Eu vou jejuar para Deus fazer algo. Eu vou jejuar para Deus fazer algo que é uma vingança minha contra o meu irmão. Posso fazer isso hoje, mas não vai você. Hã? Então, nem como o jejum não muda, ele não move a mão de Deus. Ele move a minha vida. Como é que é? Intercessão? Sim, intercessão. É porque assim, você está jejuando e orando, você está pagando uma pessoa, o preço de uma pessoa. É o caso do Jó. Pastor, eu estava entendendo, eu me confundi, meu Deus, eu já esqueço lá no pensamento, a situação, eu acredito que ela estava eu acho que ela estava né? Sim, mas para quando nós vamos falar de pensamento, em vez de jejum, em que Deus se moveu para o corpo, é uma situação em que havia uma necessidade, não é uma mudança pessoal. Igual exemplo, nós vamos ter um exemplo aqui, nós vamos ter um exemplo de Esther. Nós vamos ter um exemplo de Esther. Esther, por uma questão, nós vamos ver ali, uma questão de sobrevivência. O povo está correndo risco de ser dizimado. O povo está correndo risco de ser dizimado. Uma vez o rei lançou uma palavra, ele não pode voltar para essa palavra. Então ele lançou a palavra para ver uma guerra, para poder exterminar o povo de Deus. E ali, ela convocou de novo de guerra e mandou que o povo jejuasse com ela, por uma causa. E o que Deus fez? Deus agiu, você volta naquela situação. E nós vamos entender, nós vamos ver isso para nós, que a quando ela vai conversar com ele não poderia voltar para sua casa, mas ele poderia criar um novo decreto dele. Ele criou um novo decreto dele, onde o povo poderia se defender. Então, assim, ali é uma situação onde se para o povo. Não é uma mudança pessoal. Claro, não é algo particular. Isso também não pode ninguém quando aprendeu de novo. Sim. Ali o povo fala que ela sim, ele não fosse livre, é uma direita, como for, é direita. Nós devemos estar nos milagres do Senhor. O jejum não torna a coisa mais composto. O
você gostou para todos. Aí hoje mais você gostou comigo. Não. O jejum deixar o nosso espírito mais atento, vai ficar na carne e vai encher a nossa alma. Então não é Deus que vai ficar mais curioso com isso. A questão é que nós vamos ficar mais obedientes a Deus. A questão é que nós vamos ficar mais, a nossa vida vai estar necessidade perante o Senhor. Nós vamos tornar mais santos diante do Senhor. Então eu gosto de falar, não vamos ficar carne que nos fará suscetível ao Espírito Santo. Os benefícios que temos disso, mas essa é a principal essência do jejum. Mortificar a carne. Porque a carne luta contra o Espírito. E se deixarmos ir pela carne, é só uma força de Deus poder nos livrar de lá. Só uma força de Deus nos livrar de situação. Todos acham que o jejum é uma varinha de condão. Sabe o que é essa história de fada? A varinha de condão resolveu. E resolve coisas por si mesmo. Mas vamos ter esse foco errado. Quando jejuarmos, não devemos crer no jejum, e sim em Deus. A nossa crença não pode estar no jejum, não. Nossa crença tem que estar em Deus. Amém? Mas apesar do propósito do jejum, sem a carne, temos fases espíritos e outros motivos para a carne. Nós vamos ver alguns outros motivos para o jejum. O principal motivo é mortificar a carne. Mas nós temos alguns outros exemplos ali do jejum. No Antigo Testamento, nós encontramos diferentes propósitos para o jejum. Consagração, arrependimento de pecados, luto, consagração sofrer, o voto sagrado, que envolvia a abstinência, jejum de determinados alimentos. O voto sagrado, vocês não sabem o que é o voto sagrado? Sim? Não? Olha, o voto sagrado, ele vai envolver uma série de situações. Eu, irmão, eu não tenho o seu voto sagrado, não. Porque eu não faço, eu, irmão, na casa, não tenho o seu voto sagrado. Nós vamos pegar algumas situações, tipo assim, Sansão, não foi os pais de Sansão que determinaram que ele teve voto sagrado, não. Foi Deus que determinou. Samuel foi o voto que Ana fez com Deus. E pegou o voto sagrado. A questão do voto sagrado não poderia rapar a cabeça, poderia botar o cabelo. É um dos itens. E o voto sagrado tinha abstinência de alguns alimentos. Alguns alimentos não poderiam, sempre para o vinho poderia ter uso do vinho, assim de vinho. E alguns outros alimentos tinham essa abstinência. Não poderia tocar em nenhum outro animal, outro. E vários, esse voto envolve vários elementos. Então, para você aí, faz jejum, arrependimento de pecados de Samuel e o povo jejuando em missa como sinal de arrependimento pelos pecados. Luto, Davi jejuando em expressão de dor pela morte de Saul e Jonas, depois pela morte de Abner. Então, assim, Davi, ele, nessas mortes, ele jejuou, não só nessas mortes, mas também quando morreu o filho dele, com Batseba, o meu filho, ele também jejuou, até jejuou com o filho doente. Aí, quando ele disse que o filho morreu, aí saiu do jogo. Ele morreu, sentou. Até ele falou, Davi, não precisa entender. Por que quando o seu filho estava doente, você mal, e ao seu filho morreu, você vem e está tudo bem? Ele respondeu, não, então, para ele tinha uma esperança ainda, você levou. Não tem vontade de saber, não tem Sim, é verdade. Davi, ele tinha um temor, um respeito. Ele teve a oportunidade de matar Saul. Tanto que em um certo momento Saul estava em uma caverna, ele cortou um pedaço da roupa de Saul, mostrou a Saul, você deve matar Saul, ele matar Saul. Mas Davi tinha temor. Como foi colocar em dia de Senhor? Embora Saul estava na sua vida de falando, então tinha esse temor. Então, quando Saul, ele Jonas, essa ruim, faleceu, ele ficou com profunda dor, ficou com luto, e ele se chegou. Ele foi jejum. E nós vemos também o jejum com aflições. Ela tinha uma ofício, eu acabei de falar na igreja da Bíblia, tinha uma criança que nascera em saúde, Josafá, aprovou o jejum. Em todo lugar, nós estamos sobre isso, ser decidido pelos Moabitas e pelos Amonitas. Aí nós temos uma situação coletiva aí, uma guerra, a gente jejuou o povo, para buscar a proteção, Esdras, todo bom jejum, junto com alguém estava pedindo a proteção de Deus sobre a sua viagem. Isso que nós falamos anteriormente. Pega seu povo que jejue, para a proteção do encontro com o rei, para a necessidade de conversar com ele sobre a situação do seu povo. Em situações de enfermidade, Davi chamava pelos outros que estavam enfermos, por intercessão, que não vão falar em intercessão, ele era orando por Jerusalém e pelo seu povo, jejuava, intercedia por Jerusalém e pelo seu povo. Nos evangelhos, nós vamos ter aqui a pregação da batalha espiritual. Quem leu a batalha espiritual? Tudo dele. Quem teve o plano de resposta para você agora, esse momento vai chegar. Quem não quer batalha espiritual de jeito nenhum, não quer. Só isso, não quer nenhuma batalha espiritual. Não quer nenhuma. Não quer ter. Tem sim. E só você tá. Então, vamos ver. Esse cara não pegou, Ana, não saiu do tempo ano de mano frequentemente. Essa é a Ana, tá me separando. Ana está no tempo ano de mano ali, frequentemente, saiu das 8h17. Foi para participar do ministério. Jesus começou seu ministério depois de assistir o Espírito Santo, se preparando em jejum, colocado no deserto. 40 dias de jejum. Após isso, ele começou o seu ministério.
Não, se eu chegar no jejum de Jesus, Jesus sempre precisava modificar a carne, não precisava assim, chegar. Mas ele testava em tudo. Inclusive pecado. Ele testava. Mas ele não se assume em pecado. Ah, no seguinte, eu falo assim, não, se você não fez nada, que ele não venha ensinar antes. Não venha ensinar antes. Então, você imagina que ele ia ensinar para nós. Se ele assim, Deus vai diz, imagine cada um de nós. Imagine cada um de nós. Claro? Quem é apóstolo, Deus seria questão de diversas situações. Ministrar ao Senhor, o líder dessa igreja de Sofia, jejuando apenas para adorar o Senhor, as pessoas, enviar ministério de poucas mãos, enviar o ministério de para falar de enviar o presbítero, o apóstolo, alguma missão, de jejum para mãos, antes de uma depois, em muitas mãos, que enviar o apóstolo, o presbítero, estabelecer a autoridade da igreja, além de poucas mãos, com jejum de graças também, sobre que se autoridade se houver em local. E revela o jejum, que o jejum é o princípio praticado nas ordenações dos ministros. Toda vez que é ordenado, um diácono, um presbítero, um apóstolo, jejuaram-se antes. Jejuaram-se antes. E aí enviaram então algum ministro, ordenaram algum ministro para o exercício ministerial. Nas epístolas, nós temos que Paulo tem jejuado. Paulo vem falando sobre dando, as coisas demandam as cartas, às vezes, dando instruções, e ele está mencionando sobre estar jejuando alguma causa. Vamos ver então o jejum parcial. Nós temos alguns tipos de jejum. Jejum parcial, jejum total, e nós vamos ver qual é o jejum parcial. O que é o jejum parcial? Normalmente, o jejum parcial é praticado em períodos maiores, ou quando a pessoa não tem condições de ser totalmente jejuando. Lê sobre essa forma o jejum de Daniel. Naqueles dias, Daniel, plantei durante 3 semanas. E aí, 3 17, eram os 21 dias de jejum de Daniel. Não estava desejado, não comi nem carne, nem vinho, nem carne na boca, nem ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. Então, é um jejum parcial, é um jejum mais prolongado. Para fazer exatamente que não fosse ingerir carne, vinho, já, provavelmente se exige uma dieta de fruta ou legumes. Provavelmente, não é o certo. Mas eu estou falando, observação aqui. Geralmente, quando a gente vê o Daniel, ele não comia desmanchado pelas carnes dos primeiros ano passado. Não show nessa dieta. Essa questão do joelho, cara. Nesse fato aí, logo quando eles chegaram, estamos pensando que aquele tipo de comida é uma comida mais voltada aos deuses gregos. E sim, e o judeu, até hoje, tem algumas restrições, continuam restrições. Não come carne de porco, alguns animais comem um feitiço ao porco, eles não comem, entendeu? Mas nesse fato aqui, nós imaginamos que eles tinham um outro tipo de alimentação. Mas nesse dia, 3 semanas, não está falando que realmente ele funciona as perguntas, não está tudo certo. Mas, ele está falando realmente que nesses 3 semanas, certo, ele comeu alguma coisa. Provavelmente, o mínimo o mínimo, porque o ser humano não consegue ficar mais do que 3 dias sem água. Entendeu? Então, nós estamos afirmando que nessas 3 semanas, eles estavam no jejum, ele ficou se movendo dos erros, provavelmente. Ele está falando que não comi, mas já está comigo nem carne, nem vinho, nem carne na boca. Então, assim, talvez a alimentação voltada a ídolos, a alimentação, por exemplo, a carne de porco que o judeu não come, por exemplo, isso aí já não comia. Mas o versículo, olha a gente entende, manjar desejável, ou seja, se manjar desejável, uma comida bacana, não comia. Não comia carne, a carne não comia, não comeu, não comia cordeiro, nem vinho que come na boca. Então, assim, essas 3 semanas, pode ser que se alimentaram e se alimentou de frutas e legumes, está claro? Pode ser, não estamos afirmando. Bem? É o fato que esses alimentos, porém, não totalmente. E igual a esse livro, muita gente fez de forma, mas Paulo fez uma dedicou-se 3 semanas. Então, 3 semanas buscando uma resposta diante de Deus. 3 semanas ele sacrificou. Podia passar uma parte das questões dos alimentos felizes em vez de todos. Quando eu tenho uma basicamente, eu vou Tiago, igual a gente não vai fazer pastor assim, colocando na igreja, a gente fala assim, irmãos, só faça um livro, tem suco no refrigerante, só na água. Irmãos, nós vamos tirar um favor, suja a carne. Então, isso é um jejum parcial. Ele às vezes, prolongado, vamos jejuar 40 dias sem carne. É um jejum parcial. Então, não vamos sacrificar de carne, porém, vou comer outras coisas. Está claro, irmãos? Está claro? Esse é o jejum parcial. Olha, esse é o jejum total. Esse é o jejum total. Aí o jejum total é tudo. Por exemplo, eu vou jejuar até meio dia, não vou alimentar nada. Aí eu vou jejuar até 6 horas da tarde, não vou alimentar de nada. É aconselhado tomar água. Eu não tenho um raciocínio assim, falando de fica 40 dias, já me falta quanto tempo? Se eu conseguir, se eu vou editar, se eu conseguir alimentar, não vai falar sobre isso, será que eu vou conseguir. Bom, eu vou fazer uma separação.
Então, esse jejum é considerado na Bíblia, esse jejum envolve parte de alimento saboroso, carne, vinho, não tem tirar mais simples conteúdos e água. Então, a gente fala assim, jejum normal é a prática de um período sem ingestão de alimentos, permitir a ingestão de água. O período normal pode requerer jejuns realizados por motivos religiosos ou locais. Apenas mais como somos de 12 horas, aí eu começo o jejum meia-noite, vou terminar meio-dia. 6 horas da manhã, não, vai ser um bico, não tem, né? Um paciente, não ficar na bichada, não vai para o indivíduo, né? Ou usando o repouso do organismo e movimentação de sua energia. Esse é o jejum da oração, mas é importante cuidar com o tempo, pesos focados que levam a queda que possa no sangue. Então, tem que haver um equilíbrio, tem que saber o que está fazendo. Você está fazendo jejum para suicídio, igual uma vez uma carne, uma revista. Uns 10 minutos mais de 10 minutos. É que eu vejo por eles pensar na reportagem. Mais de 20 anos, foi uma reportagem de uma família lá no Rio de Janeiro que convocou um meditativo, era assim, para poder sair onde morar, conseguir ir a uma outra casa. Eles ficam errados para não falecer. Então, de não falecer. Então, é loucura, né? É loucura. Complicado essa ciência. Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, foi guiado pelo mesmo Espírito do deserto durante 40 dias. Sendo guiado pelo Estado. Não olhando ele dias ao fim dos quais teve fome. Então, Jesus total. Jesus também fez os 40 dias, os 10 40 dias. E os tempos de guarda, Jesus total, vocês completam de estar vivendo, destruído, e no igual. Já organizado por um período de tempo, motivos, médicos ou hospitais. Antes de uma cirurgia ou uma reflexão que eles possam. Até o seguinte, às vezes nós assistimos um médico, 2 horas de jejum, né? É os médicos. Uma situação religiosa, você decide fazer um jejum total, sem água, né? Está muito tempo sem água. Isso é relativo. Por que é relativo? Você é jejuar, é questão espiritual, não é modificar a carne espiritual, não é a carne material. Às vezes, algumas situações, igual, por exemplo, quem tem bola de ativo, você tem uma vez, você vai dizer, que é cálculo renal. Então, se você tem cálculo renal, ele jamais pode ficar sem água. Você pode jejuar, mas não pode ficar sem água. O seu corpo necessita. Se ele cálculo renal uma vez, a possibilidade de você ter novamente é grande. Então, se a pessoa tem cálculo renal, não pode fazer jejum total. Pode fazer reação, mas está se tomando água, você tomando água. Quer jejuar? Não quer jejuar. O seu corpo necessita de água. Não, nós estamos todas as vezes jejuar sem água. Isso tem um limite no máximo 3 dias. O máximo que as pessoas ficar sem água são 3 dias. Vamos ver a questão de Moisés, que jejum 40 dias sem água e sem alimentação. Alguém explica isso? Alguém explica isso? Moisés jejuou 40 dias sem água e sem alimentação. Alguém explica isso? Eu acho que porque a água de Deus não está precisando das coisas materiais. Ali é uma situação espiritual. É uma situação espiritual. Né? A não é mesmo, nós dependemos dela a fim de que os rins funcionem normalmente e as toxinas não acumulam no organismo. Às vezes, esse jejum, no Antigo Testamento, houve um novo pensamento. Isso é, no Antigo com Deus, ela chamou o povo legítimamente durante 3 dias, sem alimentação e sem água. 3 dias, sem alimentação e sem água, no Antigo Testamento. Paulo, ali foi meio jejum assim, como posso dizer, foi um jejum de escondendo a pressão. Né? Paulo foi um jejum de escondendo a pressão. Esse teve 3 dias sem ver. Então ele não comeu nada, ele não bebeu nada. Nos 3 dias aí, sem ali escondendo a pressão. Né? Deve ser dado ao povo de e não agressivo. Cuidado, não é um agressivo. Lembre-se, você está lutando contra a sua carne espiritual e não contra o seu corpo. Quantos dias eu devo jejuar? Porque tem um cara assim, 21 dias sem jejum, dá uma toalha. Eu muita televisão, 21 dias sem jejum, dá uma toalha. Oh, Deus do céu, sua vida. Quanto tempo eu devo jejuar? Quanto tempo eu devo dar o jejum? Alguém sabe? 10 dias, 20 dias, 3 dias? A Bíblia, ela determina uma regra. A Bíblia é uma regra, você jejuar. Essa calça aqui é uma calça para 10 dias de jejum. Essa outra aqui é uma calça para 7 dias de jejum. Não se fala nada. Quando eu entender, deixa uma regra disso com o meu amigo, eu não tenho que entender disso. Você não entende isso, porque deu certo. Deu certo. Então, não se fala uma determinação da Bíblia. Cada um é livre para escolher quando e por quanto tempo você jejua. Esses jejuns coletivos são propósitos coletivos. O jejum individual é livre em todos os aspectos. Quando eu falo jejum coletivo, não é jejum coletivo, são esses jejuns que passam tocando. Vamos chamar tantos dias, semana da santificação, nós temos a ocupação, vamos chamar, e aí são jejuns coletivos. O individual é você que escolhe o jeito que você vai jejuar, o tempo que você vai jejuar. Pastor, a respeito de jejum natural, a gente fala sobre os demônios, a caça do demônio, que daí você vai ter é porque, na verdade, Deus tem um poder aos discípulos. Olha, Deus dá poder, Deus tem poder, que você fala, e faça algo assim, tal. Acontecia. Então, Jesus, as coisas aconteciam com eles. Só que,
existem entidades que são mais pesadas ou resistentes, né? Então, assim, há uma luta, né? Da mesma forma, poxa, irmãos, da mesma forma que existem irmãos que param Deus e têm uma vida com Deus assim, um nível mais elevado, existem classes assim, irmãos que levam uma vida bacana, tem irmãos que levam uma vida melhor com Deus, e tem irmãos que têm uma santidade superior e param Deus. Estão entendendo? Não é Deus dizer que eu sou bom, não. Tem pessoas que têm uma intimidade com Deus e buscam mais a Deus. Isso é fato. Da mesma forma, no mundo oculto, satânico, existem pessoas que pagam preço na magia. Vocês estão entendendo? Pagam. Existem magoeiros que olham vocês e se você for abrir uma altar, está errado. Então existem pessoas que pagam preço para ter uma viver igual a igual. Uma vez com Deus. Então, assim, os discípulos estavam com isso, mas a situação de experimentar, podemos dizer, uma situação com alguém que tinha um nível, assim, mais alto com um nível, vamos dizer assim, uma casa de demônio superior. Né? E aí, Jesus falou, essa casa de demônio sai com um nível de oração, você paga por isso, consegue um nível espiritual, mais elevado, de santidade, mais elevado que Deus. Os irmãos vendo, são os caminhos, essas pessoas pagam Deus mais. Então, eles buscam mais, é fato. Todos os pecadores, as pessoas que têm uma santidade mais. Porque a pessoa está buscando. É o filho, tem mais um filho que assim, às vezes existe um pai? Tem ou não tem? Quem tem muitos filhos? Não tem um filho que às vezes existe um pai ou uma mãe? Tem ou não tem? Então, da mesma forma, tem pessoas que buscam mais. Acredite sua forma. Essa casa não vai sair. Então, você buscar uma santidade mais, buscar girar mais, mais. Você vai conseguir chegar a resolver essa situação. Tá claro, irmãos? Entendeu? Nós temos vários exemplos de jejuns e situações diferentes na Bíblia. Um dia, o jejum de investigação, né? O Ietu, 3 dias, jejum de 7 dias, jejum por luto e nossa saúde, executado em Davi, 14 dias, jejum involuntário de Paulo, isso começava em Davi, e mais um jejum involuntário de Paulo. Há uma prática pessoal no mar, sem limitação, 14 dias jejuando. Né? 21 dias de jejum de Paulo, jejum 40 dias, o jejum do Senhor Jesus no deserto. A cruzada do deserto, dias de jejum pelos 40 dias. A questão do deserto, nós falamos ali, não é uma situação humana, é uma situação espiritual. Ele estava incluído em uma situação espiritual. Né? Fora isso, dá para poder jejuar os 40 dias, mais precisa de água. Passa. Quem não falou? Esse livro, né? O pastor Luciano Subirá, ele fez 40 dias de jejum. Ele ensinando, ele lembrando que é necessário haver um acompanhamento de um profissional, de médico. Você não pode falar, vou fazer 40 dias porque fez e não consegui. Não vai, não. Porque se não está bom, ele não fez primeiramente 40 dias. Ele fez, tipo assim, 6 dias. Depois, os outros dias. Depois, os 40 dias. Havia uma avaliação médica com a nossa saúde. Dá para os 40 dias? Dá para fazer mais. Mas tem que haver uma avaliação médica. O seu organismo, o médico tem que entender que o seu organismo vai suportar aquilo. Então, assim, sai fazendo uma arte inverno do Senhor. Mas só que, se tem uma coisa que eu falo para os irmãos, as leis materiais que Deus já estabeleceu, ele não revoga. Ou seja, se ele estabeleceu que o nosso corpo necessita de água, é uma lei natural que ele estabeleceu. Porque Deus está sabendo, acontecendo terremotos, acontecendo terremotos, acontecendo um monte de coisa. É uma lei natural que já está estabelecida no mundo. Está com as mãos? Então, se é uma lei estabelecida, ele não revoga. Mas você não está jejuando para Deus. Tá, beleza. Você pode jejuar para Deus, você precisa. Mas você precisa obedecer às leis naturais do seu corpo. Você precisa obedecer o que o seu corpo suporta. Está claro, meus irmãos? Amém? Algo especial de jejum prolongado. Jejum prolongado, algo especialzinho. Eu só tenho que ter dois só com vídeos, observar. Mas essa é a pessoa na direção de Deus. Nessa pessoa que diz, foi dado pelo Espírito Santo, para fazer de 40 dias. Olha, falar também do certo cuidado, é muito fácil. Tem que haver um cuidado sobre os irmãos. Nós não podemos estar com os irmãos. Eu passo para os irmãos, para dar um peixe de conseguir uma outra casa, e na rua vale cima, por não observar o meu corpo. Não é para desintoxicação do organismo. Antes do jejum, é recomendado, por isso, a necessidade de um auxílio médico, né, do nosso saúde. Isso, irmãos, é no caso de um lugar. Eu já fiz jejum de 24 horas, eu já fiz cada minuto, tocava sem alimentação, até aí nós suportamos. Mas você vai fazer, você decide fazer um jejum prolongado, igual você estudar, você necessita de um auxílio médico. O médico vai fazer uma avaliação do seu corpo. Né? Então, se você lugar, então, um auxílio médico. Então, situação. Eu estou jejuando! Coloca o medo? Coloca o megafone, todo mundo. Eu estou jejuando! Então, falar ou não falar do seu jejuando, mostrar ou não mostrar do seu jejuando, a questão é, o que Jesus falou é que nós devemos ser igual as pessoas mostráveis também. Que nós falamos, não, eu faço 40 dias de jejum, eu fiz tantos de jejum e isso aí acontece. Aí Jesus falou que já recebeu o seu guarda material, o espiritual, jejum é o pessoal. Eu não sei como todo mundo faz isso. É claro que não tem uma situação de fazer não, eu não estava com queijo, pensado, e aí você está aqui no momento de jejum. Vamos ter essa posição, eu passo guiada lá em Janja.
algo que eu aprendi, não faço novamente. Então, eu quero passar alguns agravos hoje, porque amanhã o Senhor nos dará vitória. O que eu aprendi? Eu não jejum de algum dia que eu for visitar o irmão. Eu fui fazer as visitas em toda a casa do musical. Pensa um pouco abençoado do povo de Jesus. Ali eu orei os mestres. E eu rejeitava. Meu irmão, com a bênção. Deus abençoa. Que eu gosto. E assim, eu dei um pouco, começou a ficar chato. Tem um presídio, ele me chamou e disse: não faça isso. Vigilância. O povo quer que você seja com ele. O povo ama receber bem o pastor. Eu fui aprendi. Vou visitar. Não me Aí eu aprendi, então. Outra coisa, eu pessoalmente não gosto de falar sábado domingo. Porque sempre festa. É um casamento cristão, é um aniversário. Então é melhor não, tá bom? Jesus você tá assim, é pessoal meu. É pessoal meu. E eu sou pai, assim, começa a desmar, e vai ter um churrasco todo. O que eu fiz? Então Jesus tem Bíblia de comentar sobre jejum. Senão, a própria Bíblia estaria falando o fato de como nós sabemos, né? Como nós sabemos que Jesus seja um guardião. Olha, ele mudou para os filhos. Não é muito livre você mudar de jeito, não. Eu não vai ter tanto dinheiro disso. Olha, gente vai dizer porque me ensinar a continuar para ninguém. É só mesmo. É só. Ô, gente, mano, pode parar hoje. Só você falar que hoje. Eu vou ensinar dessa forma. Não precisa falar de jeito nenhum. É realmente pessoal. Só que nós entendemos. O que você não pode fazer é sair disso. Não, eu sou tal. Não é isso que Jesus não pode fazer. Ao secreto seu Deus. Amém? O jejum dá uma visão por luz financeira para vocês. Mas eu acho interessante fazer. Porque eu acho bacana a forma que ele mostra o jejum. É uma ferramenta espiritual. Ele ajuda a purificação da carne, ajuda a preparação a receber o novo de Deus. Então, é uma ferramenta espiritual, uma mudança interior e a consagração para com Deus. E não para uma batalha a fim de receber benefícios divinos. Não vou jejuar aqui, porque é o seguinte: vai ter um sorteio e eu quero me arrancar. Não vou jejuar. E aí? Essa função não é para mim, pessoal. Jejum é para uma consagração com Deus. Nos casos da carne, tem desejo de desobedecer a Deus, tem desejo de a carne tem que fazer as coisas erradas. Então, jejum é para mortificar a carne. Não é para receber o novo de Deus. Deus lembrou para nós castigo. Nós recebemos. O seu Pai não nos trabalha, jejuando. O jejum pode sair dos nossos braços, mas é uma prática de graça, sem mérito. E os seus efeitos podem ser físicos e espirituais, conforme você tem para o jejum. Tem os efeitos físicos também. Às vezes, o jejum está ligado, pode dizer. Tem os efeitos físicos, ajuda-se. Mas, mais importante, a parte espiritual. O almoço tem importância do jejum, uma mudança interior. A consagração busca ferramentas de missão. Então, nós temos hoje, não é apresentar uma forma de mudar a pessoa, não Deus. O jejum não muda Deus. O jejum muda quem está jejuando. Ele vai ser uma modificação da carne. Ou seja, a ação, os desejos que se opõem à vontade de Deus. A modificação da carne, nós estamos tentando bem, eu falei sobre vícios. Então, o jejum, ele ajuda na liberação de vícios, modificação da carne. A consagração busca, o jejum demonstra a disposição do coração de humilhar-se e arrepender-se e buscar mais intensamente a Deus. É até interessante que algumas pessoas confundem com esse filho que tem na Bíblia, que fala assim: aquele que subiu, será? Tem as pessoas que começam a falar assim, vamos aí, os humilhados serão, não está dessa forma, não está assim, não. Aqueles que humilham, e a melhor forma de humilhar é jejuando. Olha, eu estou humilhando na tua presença. Não vai ser possível. Quando jejuando, não façamos nada, tem que ser pode. Aquele que se humilha na presença do Senhor. É uma rendição, mais que uma fé, é uma rendição, disposição para Deus. Então, eu vou me dar, me render aos pés do Senhor, jejuando. Haverá momentos que o órgão do Espírito Santo vai nos atrair ao jejum. Então, o próprio Espírito Santo chama ele, vamos jejuar, vamos consagrar, vamos buscar mais. E aí nós caminhamos mais tranquilo. Mas nós precisamos desenvolver o hábito de jejuar. Jejuar precisa ser um hábito, uma opção. Precisa ser um hábito. Não é uma obrigação, igual alguns vezes mais eu mostrei para vocês. O dia de jejuar, é obrigado. Os amigos, tem o dia deles, são obrigados a jejuar. São obrigados. Os amigos não são obrigados a jejuar. Não é uma obrigação, mas tem que ser um hábito na nossa vida. Tem que ser parte da nossa vida. Claro, irmãos? O jejum normal de um dia de educação real não se deveria praticar, mas, mesmo sem sentir urgência espiritual, devemos ser mesmo sentir urgência. Não, bem, não, Deus fez lá. É bom, irmão. Luz para a luz para irmãos, tá, irmãos, alguma pergunta? Então eu vou perguntar para vocês, nossa questão. Qual é o propósito do jejum repetido segundo o livro de Carlos? A, B, C, D, E. Qualquer. Letra E. Irmão Teresa? Passa aí, irmão Teresa. Letra E, esse é o novidade. Qual é o lugar?
falou qual é um dos principais propósitos pessoais que o jejum para o indivíduo. Pegar o objetivo permite modificar a carne da sensibilidade espiritual. Você pergunta, de acordo com isso, qual o propósito primário do jejum bíblico cristão? Isso aí, como é que você entende? Não levar a cabeça da. De acordo com o texto, qual o propósito principal do jejum na casa cristã? Bom, de acordo com o texto, qual é o principal característica marcante na casa do jejum? O Jesus dos filhos em relação aos costumes judaicos da época. Não, deixa eu ir para o na prática do jejum, e o arredante em diversas expressões religiosas, se valorizada como benefício espirituais e alegrias do contexto cristão, a Bíblia aborda jejum de maneira sagrada, várias vezes, e trata de lei primitiva. É uma representação considerada. Qual era um dos propósitos do jejum na lei primitiva, segundo o livro de Tiago? Perdão, eu fui muitas pessoas religiosas se lembram de jejum como ato de fé. No entanto, a forma de satisfação do jejum pode variar significativamente. Cada contexto, qual é a característica marcante da prática do jejum por Jesus Cristo em comparação aos costumes judaicos daquela época? Letra C. A ênfase na decisão de fato sincero. Mas, letra C. A ênfase da decisão sincera. De acordo com o texto, qual é o propósito primário do jejum? Muito fácil isso aí, né? Essa eu vou largar um pouco mais fácil. 7. Se uma pessoa decide fazer exatamente a definição por um dia, enquanto a função primária, normalmente, qual tipo de jejum, de acordo com as definições apresentadas no texto, é a realização? Total? Normal? Caixa normal? Normal? Um dia que nós vamos beber água. Normal passa? Normal, adicional. É como os vídeos, não, o jejum é o mais assim, as experiências. Eles têm um papel fundamental na experiência da fé. Considerando a oração de jejum e oração, qual o principal impacto do jejum no processo da oração como significado? Seu texto maior. Letra D? Considerando a oração de jejum e oração, qual o impacto? Letra D? C? C. Vamos ver a resposta da letra C. O irmão fica a liberar a fé e tornar. A próxima. Considerando esse exemplo de Deus, que eu não vou digitar a abertura desse serviço de Deus sobre a sociedade, qual o principal objetivo dessa prática desse texto específico? Letra B. E a última para finalizar aqui, quais são as consequências do jejum que é realizado com exibicionismo ou para converter as pessoas segundo o que é exposto? Letra E. Letra E, não beber a reconhece de Deus e de oração ensinando ouvidas. Amém, com Deus? Irmãos sagrados, irmãos. Eu agradeço a vocês. É um prazer estar com vocês. Não sou eterno aprendiz de teologia. Sou eterno aprendiz de teologia. Eu sou o melhor. Mas eu vou fazer o melhor. Quando o assunto é falar com a luz de Deus, amo ensinar. Amo ensinar. Mas é isso. Então, eu agradeço a todos vocês que ficaram essa noite. E eu acredito que o segundo módulo está vindo ali. E nós vamos levar com assuntos interessantes que eu estava com vocês também. Mais sobre amém? Então, vai fazer o tá bom? Senhor, somos graças mais sobre a oportunidade. Nós devemos aprender mais sobre a tua palavra. Aprender mais sobre o que você tem ensinado. Senhor, vamos fazer o melhor possível. E nós entendemos que não é obrigação, mas nós vamos jejumar. Nós vamos consagrar a nossa vida ao Senhor do nosso certo. Vamos viver a nossa carne. Nos queremos ter a vontade. Para que o Senhor cresça em nossa vida. Ser conosco. Eu peço que o Senhor continue falando do teu povo. Nessa noite, peço que o povo passe. Eu peço em nome de Jesus. Amém?